Muito bom dia, amigos do Facebook. Mais um domingo e estamos chegando com o programa Aldeia Felicidade. Temos a alegria sempre de falar que 8 anos e pouquinho no ar, levando as mensagens e reflexões, sensibilizando e esclarecendo mentes e corações. O programa Aldeia Felicidade desta manhã tocará, como esperamos, os corações de todos vocês, mas principalmente de todos nós que elaboramos um trabalho a quatro mãos, eu e a Neivane, todos os domingos, fazemos algumas reflexões e procuramos, dentro do Consolador que Jesus determinou para nosso enriquecimento, através do Espiritismo, tocasse profundamente e esclarecesse as nossas mentes, os nossos corações. O programa Aldeia Felicidade está começando. Olá, Clotilde Marcos, muito bom dia, obrigado por estar conosco, muita luz no coração. Radio Italia, tutte le domeniche dalle 9 al mesdì, ma dove? Ma qua nella Trentina FM? Beto Pisa, muito bom dia, obrigado por estar conosco. O programa Aldeia Felicidade está no ar. Nossa querida Carmen Dayal, um beijo grande, obrigado por estar conosco. Muita luz no teu coração também. Muito bom dia. É muita alegria, indescritível, né? Pactuarmos com a presença de nosso Mestre e Guia Jesus esse domingo de manhã. Nosso querido Clóvis, a Solange, a Eduarda, beijo grande, obrigado por estar conosco. Uma alegria muito grande poder contar com amigos em todas as partes, unificando os nossos pensamentos nesta plataforma de amor. Muito bom dia! Muito bom dia, mano. Valeu, Clóvis. A Trentina FM convida você a elevar ainda mais seus sentimentos, a sublimar ainda mais seus pensamentos. Vibremos em prol do nosso planeta, sejamos a união de um só pensar, o amor, a união de um só sentir, o amor. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, para confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono nas vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino da felicidade, da alegria, da paz, porque é um estado consciencial. Essa mensagem está no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, e quem assina é o Espírito de Verdade, o responsável por nosso Mestre e Guia Jesus, por trazer o Consolador, que já está conosco, sempre esteve conosco. Nós que não tínhamos olhos para enxergar, porque o Espiritismo, que é a doutrina dos Espíritos e não dos Espíritas, está conosco desde que nós, pela mensagem retificadora e pela criação das mãos poderosas de nosso Pai, estamos vivos. Uma existência, várias existências, uma vida só, intercaladas por esse aparecimento no planeta Terra, na parte física, para o burilamento do espírito, para o aperfeiçoamento do espírito, que é o que interessa. Precisamos da materialidade, precisamos da matéria, estamos no mundo físico, mas o que estamos aqui para aprender é que o mundo espiritual é muito mais importante. Que priorizemos, então,
a nossa estadia no planeta Terra através da possibilidade da redenção. Redenção é aperfeiçoamento. Quanto mais imperfeitos, menos felizes nós seremos. Nosso querido Ivo Schweitzer, Lai Salete, o Fagner Stequeter, filho do nosso querido Darcy, obrigado por estar conosco nessa manhã tão especial. E é com essa luz, com esse amparo, que nós iniciamos o programa Aldeia Felicidade desta manhã. Você que está conosco, o nosso agradecimento. Minha saudação a você, meu querido e minha querida ouvintes aqui da nossa região, mas também de todo o planeta através dessa ferramenta tão especial que é a internet. Muito bom dia a vocês, facebookianos. Minha querida Fefe, minha irmã, o Cláudio, um beijo grande no coração. Obrigado por essa parceria, porque quando nós unimos os nossos pensamentos, a psicosfera do planeta muda. E é isso que nós temos que trabalhar. Pensamentos construtivos. Nós temos que pensar o pensamento, e não é redundância. Cada vez que vier um pensamento sombrio, um pensamento tenebroso, um pensamento ruim, vamos puxar a descarga virtual, como diz a Neivane, e substituí-lo por pensamentos bons. Vamos lembrar das boas coisas da nossa vida, vamos lembrar dos momentos felizes, vamos lembrar dos momentos de reflexão. Tantos exemplos, né, que nos antecederam nessa grande viagem à parte espiritual, que estiveram aqui a trabalho de Jesus e por nós, fazendo e retificando a sua estadia através da boa vontade. O que nos falta às vezes é só boa vontade. Toda a família Debarque, um beijo grande no coração, obrigado por estar conosco. E é com essa luz, esse amparo, que nós queremos passar para vocês uma mensagem muito especial. Uma psicofonia, uma psicografia do nosso querido Divaldo Pereira Franco, né? Num caso assim bastante difícil e que eu gostaria que vocês atentassem, porque o perdão é das almas, dos espíritos fortes. É fácil perdoar? Não falamos que seja fácil. Mas Joana de Ângeles, a mentora dos trabalhos do nosso querido Divaldo, sempre diz: comece fazendo o Evangelho no lar. O Evangelho no lar propicia esses momentos em que a espiritualidade amiga, os nossos mentores, o nosso Mestre Guia Jesus se aproxima, muda os nossos pensamentos. E o pensamento é a força mais poderosa do universo. Nossa querida Regiane, lá em Maranhão, São Luís do Maranhão. Muito bom dia, Regi. Ela, o Enzo, o Arthur, nosso querido Jucinei, que jogou ontem à noite. Beijo muito grande, obrigado por estar conosco. Nosso querido Neto Grava, esse espírito que está meu filho nesta encarnação. Ele e a Ágata, essa filha que chegou depois. Um beijo muito grande também. Nossa querida Rose Conte, né? Nossas vizinhas já de 50 anos atrás, né? Nossa querida Sandra Martins. Então, uma infinidade de amigos que estão desfilando, né, nessa ferramenta tão especial que é a internet. Muito obrigado por essa presença tão especial. Vamos fazer desta manhã, então, uma coisinha diferente. Vamos vibrar em uníssono, vamos pensar no Brasil cheio de luz, a presença de Jesus, assim como um sol brilhando, né, nos nossos corações. Vamos pensar positivamente. Vamos deixar com que quem esteja ao nosso lado se sinta bem, né? Isso depende de cada um de nós. A irmã Teresa dizia sempre, ou disse uma vez e foi gravado para a eternidade: jamais deixe que alguém saia de perto de você se sentindo mal, que ela saia daí feliz, mais contente, que saia melhor. Isso acontece como? Quando nós vibramos, quando nós pensamos positivamente, quando nós acordamos agradecendo por mais um dia, por mais uma oportunidade. Deus nos deu hoje, eu e você que estamos aqui, né, temos essa oportunidade de trilharmos um caminho de luz. A página está em branco. Nós apenas começamos. Que possamos chegar ao final do dia e não termos do que nos arrepender. Neivane já conosco, daqui a pouquinho ela participa também, através da sua reflexão. E todos juntinhos podemos, nessa mensagem do coração, tocarmos quem está ao nosso lado. Temos aí um filho, a filha, os netos, as netinhas, os pais, os avós. Vamos então abraçá-los com força. Vamos dar um bom dia cheio de luz. Nosso querido Nilton Filagrana, lá em Maringá. Ele, a dona Alice, nossa querida Vitória, a filhota querida. Obrigado por estar conosco. Vamos então uma mensagem? Gostaria que vocês prestassem bastante atenção. É muito legal. Não é longa, também não é curta, mas é muito especial. Vamos lá. A bênção do perdão. Uma nuvem de tristeza pesava sobre a alma daquela mãe sofrida. O seu jovem filho, criado com amor e desvelo, fora assassinado por um amigo dominado pelas drogas. O desespero e a amargura eram suas companhias permanentes.
Os olhos fundos e a palidez denunciavam as noites de insônia e a falta de alimentação. Uma amiga convidou, talvez inspiradas pela providência divina, a buscar ajuda do médium espírita de profunda dedicação ao bem, nosso querido Divaldo Pereira Franco. Era início da noite na cidade de Salvador, Bahia, quando as duas senhoras adentraram a casa espírita, onde Divaldo atende aqueles que o procuram em busca de consolo e de esperança. Ele atendeu aquela mãe com grande ternura. A senhora lhe narrou o drama ocorrido, dizendo que um amigo do filho o havia alvejado por motivos banais, de ligeiro desentendimento entre ambos. Enquanto ela contava o acontecido, aproximou-se do médium a benfeitora espiritual Joana de Ângeles, trazendo o espírito do jovem assassinado, e disse ao médium para transmitir à mãe sofrida algumas palavras do filho. Então, tomando emprestada a aparelhagem fonadora de Divaldo, pela psicofonia, ele dirigiu palavras de conforto para sua querida mãe. Recomendou-lhe que não cometesse suicídio, como estava pretendendo, pois isso afastaria ainda mais dele e por mais tempo. Pediu que ela se lembrasse da mãe do amigo que cometera o homicídio e agora estava detido pela justiça humana numa cadeia entre criminosos comuns. Aquela mãe, sim, era muito infeliz, pois seu filho era o verdadeiro desgraçado e não ele, que estava sob amparo de amigos espirituais atenciosos. Ao ouvir aquela voz inconfundível, a mulher abraçou o médium, por cuja boca pudera ouvir as palavras amáveis e lúcidas do filho, que julgava ter desaparecido para sempre. Sob a inspiração da benfeitora espiritual, Divaldo aconselhou aquela mãe a considerar o estado de alma da outra mãe, a do assassino, e pensar na possibilidade do perdão. Na semana seguinte, o médium baiano viu adentrarem a sala duas senhoras, pálidas e de aspecto sofrido. Uma ele já conhecia, a outra lhe era estranha. Quando chegou a vez de atendê-las, a mulher que estivera ali na semana anterior lhe apresentou a companheira, dizendo ser a mãe do amigo do seu filho. O médium entendeu que ela havia seguido os conselhos recebidos e buscava ajudar aquela mãe mais infeliz do que ela própria. Conversaram por longo tempo. Ao se despedir de ambas, Divaldo percebeu um raio de luz que penetrava suavemente aquelas almas doloridas. A luz do perdão se fazia bênção de paz e gerava serena harmonia naqueles corações dilacerados pela dor da separação dos filhos bem-amados, embora por motivos diversos. Na medida em que o tempo foi passando, as duas encontraram motivos para voltar a sorrir, e juntas visitavam o jovem no cárcere. Mais tarde, fundaram uma casa de recuperação de toxicômanos para ajudar outros tantos jovens a se libertar das cadeias infelizes das drogas. O perdão é uma das mais belas provações de confiança nas soberanas leis de Deus. Perdoar é receber com resignação os fatos que não podemos evitar ou mudar, com a certeza de que a justiça divina não se equivoca e não nos acontece se as leis de Deus, aos quais todos nos encontramos submetidos, não o permitem. Essa mensagem linda da redação do Momento Espírita, com base em fato narrado pelo próprio Divaldo Franco na cidade de Videira, aqui em Santa Catarina. Nós nos emocionamos sobremaneira quando lemos um texto desse, e sabedores que somos da realidade que isso que acontece. Nós não nos afastamos de ninguém, nós não perdemos ninguém, apenas há uma mudança de plano. Muito bom dia, Nevane. Bom dia, belíssima mensagem, é muito especial para a gente parar e refletir, porque a gente sabe que dói, a gente também já passou por várias, todos nós seres humanos que estamos aqui nesse planeta, ofendemos e somos ofendidos no transcorrer da nossa existência, já ofendemos muito, já fomos também muito ofendidos, só que como diz ali a história, né? Se depende tudo de mim. É claro que se alguém faz algo assim não tão bom para mim ou para nós, não é fácil dizer, não, pode ir, que tá tudo bem. É claro que leva um tempo, mas daí, para sair desse topor que a gente
fica ali mastigando, 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 eu tenho que colocar nesses novos pensamentos, procurar novos lugares. Toda vez que você lembrar o que a pessoa fez para você, procure sair, olhe a natureza, procure ler, procure fazer o Evangelho, como você falou, pega o Evangelho de Jesus, leia, reflita, e toda vez que você lembrar dessa pessoa, imagine-a num palco, abrindo as cortinas, abane a mão e faz, as cortinas fecham, pense, ela vai seguir o caminho dela, eu vou seguir o meu. Essa é uma técnica que a gente aprende dentro da psicologia, mas que é muito importante. É um exercício diário de perdão. E a gente pode dizer, eu te perdoo, mas fica ali. Então, é o dia após dia, orando, vibrando, trabalhando no bem, porque eu não vou conseguir perdoar alguém se eu fico no meu comodismo, se eu fico sentada aí na cadeira vendo novela que só mostra intriga, pessoas brigando, no Exatamente. jornal só mostra sequestro, eu não vou conseguir perdoar. É muito especial. Porque eu assim... tenho que renovar pensamentos. Como a primeira coisa é dar, como que você falou, né, dar essa descarga aí mental. Pensar, eu aperto mesmo, eu imagino eu apertando assim a descarga, ó, vai embora, não quero mais sentir isso, eu começo a orar, eu começo a cantarolar, são exercícios. E quando daí vem pessoas que começam a relembrar certos fatos não tão bons, dizem, vamos mudar de assunto, esse assunto não me faz bem. Exatamente. Quanto mais eu repetir, quanto mais eu falar, mais força eu dou para as coisas ruins na nossa existência, na nossa vida. Então essas são receitinhas que a gente faz diariamente, né, Zeca? Exatamente. Porque nós também, diariamente, temos nossos desafios. Muitas vezes a gente resvala também. É como ali, é claro que não é fácil, né? É uma mãe perdoar alguém que matou o seu filho, né? Mas assim, é um exercício, é sofrimento, as duas estão sofrendo, porque a outra mãe também não tinha culpa, né? É como quem é o verdadeiro desgraçado? O verdadeiro desgraçado não é aquele desgraçado naquele sentido que está fazendo, aquele coitadinho que está lá pedindo esmola. O verdadeiro desgraçado é aquela pessoa que vai lá, põe fogo nele, enxota ele. Isso é o verdadeiro desgraçado, porque o que ele vai colher? Coisas ruins. Sim, nós lembramos, né, Ivane, uma passagem do Evangelho que fala da verdadeira desgraça. Porque nós enxergamos pela nossa mente estreita, né, só o plano físico, só o plano material, né? Esquecemos aí que talvez algumas situações limitadoras são o reflexo que nós semeamos no passado. Então, quando nós já temos ombros fortes para suportar algumas lições da vida, Deus permite que nós, né, a recebamos ao longo das nossas existências. Nós contraímos os nossos débitos no atacado e Deus permite que paguemos tudo no varejo, bem devagar, né? Então, assim, esse verdadeiro desgraçado, a verdadeira desgraça, é aquele que está semeando equivocadamente agora, né? É uma luz muito grande que Deus coloca em nossos corações. Podermos falar isso através da mensagem dos Espíritos, dos enviados do Cristo. Nós temos aí no Consolador Prometido, São Luís, São Vicente de Paula, São Francisco, né? Tantos emissários, Fénelon, Sócrates, Joana de Ângeles, Emmanuel, né? Grandes trabalhadores da seara do Cristo fazendo isso por nós, esclarecendo como é, não tem mais mistérios, né? Isso não é destinado só a alguns, como foi feito ao longo dos séculos. Todos nós temos a oportunidade de aprender. E como mudar os pensamentos, não é, Ivane? Se eu não mudar, se eu não procurar esclarecer os meus sentimentos através de um novo aprendizado, não tem como mudar os pensamentos, não é? É como eu disse, não adianta ficar acomodado. A gente não gosta de sair da nossa zona de conforto. É mais fácil a gente ficar esticado ali no sofá. É mais fácil, não é o melhor. O mais fácil não significa que é o melhor. Exatamente. O melhor para nós é a gente se mover. A gente também tem os nossos sofrimentos. É claro que a gente, quando, por exemplo, a nossa filha embarcou para o Maranhão essa semana, não foi fácil ver ela embarcando no avião com os nossos netos. Eu chorei, me emocionei, né? Fiquei muito emocionada, mas daí eu coloquei para fora, comecei a orar, comecei a vibrar. Quando eu lembro, eu penso, poxa, elas estão lá, estão tendo oportunidade de conhecer novo lugar, estão junto com o marido, com os filhos, tem que deixar ir, né? Então, é claro, e é assim, em tudo é assim.
dá aquela dor, substitua, vá trabalhar, vá fazer uma coisa no bem. E isso é que faz com que a gente se torne seres melhores. Mas é isso, então. E assim, Neivane, nós lembramos que às vezes essa viagem pode ser um pouco mais dolorosa, né? Isso. Quando os nossos bem-amados retornam à pátria verdadeira. Nós vamos ficar algum tempo sem a presença física, mas não sem a presença do Espírito dos nossos bem-amados. Porque é apenas uma mudança de plano. E ali entra uma coisa muito importante, que a instrução também fortalece, que é a fé, a certeza que a vida continua. Assim como essas duas mães, né? Ela recebeu a mensagem do filho já na parte espiritual. Isso acontece todo dia, em todos os lugares. Nós temos reuniões mediúnicas aqui em Rodeio, tem em Ascurra, tem lá em Minas Gerais, que é o foco, né? Mas tem no Brasil todo. Nossos conhecidos, às vezes nós estamos aí recebendo amigos, parentes, família, através da reunião mediúnica, mostrando para nós que a vida continua. Nós não mudamos, nós continuamos a ser como nós somos. Então, como que nós queremos retornar à pátria verdadeira? Isso talvez seja o foco da nossa estadia no planeta Terra. Aprendermos a não julgar mais, a termos a certeza que a vida continua, que existe vida após a vida. Não é, Neivane? É isso aí. Então, continuemos juntos, continuem refletindo, continuem, quem está no Facebook, continue interagindo. Um bom dia e agora estou online, beleza? Tchau. Tchau, Neivane. Obrigado pela reflexão da Neivane, mas é justamente isso. Nossa querida Norma Fumagalli, o Agenor Venturi e a Zete, né, que estão viajando, um beijo grande no coração. Nosso querido Inga, Marli, nossa querida Fefe, com as mensagens sobressaltando essa reflexão que a Neivane fez, né? Também a Rose, né, enaltecendo essa mensagem tão especial. Mas é assim, o importante é que nós estejamos com os pensamentos elevados, pensando em Jesus, sabendo que Ele está pertinho de nós, porque nós estamos sintonizados no bem. Nós estamos com os pensamentos, né, aflorados na paz e na luz, no amor. E a plataforma do amor é o nosso escudo contra as maiores inversões do que a vida nos fornece, né? Do que ela nos dá todos os dias. É difícil? É difícil. Mas Jesus disse que eu venci o mundo. Eu não venci no mundo. Embora muitos achem ainda que o negócio é vencer aqui, né? Nós temos as nossas dificuldades, temos as nossas possibilidades, porque o aprendizado não se perde nunca. Agora, tudo que é material pode sumir de uma hora para outra. Tudo que os nossos olhos físicos veem, que estão vendo agora, sumirão do mapa, desaparecerão. O planeta em que Jesus viveu como nós vivemos, já nem existe mais, virou poeira estelar, né? E nós temos a oportunidade de levarmos a sério os ensinamentos que Ele nos trouxe. A mensagem sublime da redenção, através do nosso aperfeiçoamento. Nossa querida Luana Pessotti, lá em Londres, né, se eu não me engano. Beijo grande, obrigado. Muito bom dia, Luana. Tantos amigos que desfilaram aqui e eu que no momento não pude nominar o nosso agradecimento do fundo do coração. Muito bem, vamos ouvir uma música muito especial, né? Moacir Camargo, um grande trabalhador da Seara do Cristo. Nosso querido Luiz Gadotti, muita luz no coração de toda a família. E essa música é do Moacir Camargo, nós já tocamos algumas vezes, ela é muito especial, uma letra maravilhosa e a voz dele que é extraordinária. Nosso querido Moacir Camargo canta a música Ama, e você pode estar conosco. Nosso querido Gilberto Girão, nosso Giba, lá em Blumenau, obrigado por estar conosco, muita luz no coração. Vamos ouvir então? Depois nós retornamos com o nosso bate-papo, com essa luz, porque cada vez que nós nos propomos a semear o amor, é isso que eu vou colher. A nossa colheita não se dá mais daqui a 200, 300 anos como se deu até agora. Quanto mais racionais, quanto mais a inteligência aflorada, mais rápido é a expiação. Expiação com X, que é pagar pelo que nós fizemos. Mas também colher as boas semeaduras. O que nós queremos? O que eu quero daqui a pouco? O bom humor, o mau humor com o bom humor influenciam. O que eu quero que quem está ao meu lado sinta? Sinta alegria, sinta prazer quando eu me aproximo, ou lá vem aquele chato, lá vem aquele cara maledicente que não fala mal, que não fala bem de ninguém, né? Vamos trocar isso então. Vamos fazer o inverso, né? Falar o bem, falar o amor, caracterizar a nossa estadia no planeta Terra, expandindo, né? Espargindo luz. Somos pequenas luzes? Somos. Mas o Haroldo Dutra diz que luz é luz. Não interessa se seja a luz de uma vela, mas é luz. E é isso que nós precisamos, substituir as trevas pela luz. E todos nós podemos fazer isso. Os amigos espirituais nos dizem que o que nos falta é vontade. Quão pouca vontade, quão poucos esforços vocês fazem. Porque nós temos o caminho para isso.
Nós falamos do jovem que usava drogas, mas podemos parar de uma hora para outra. É fácil? Ninguém falou que seria fácil. Podemos parar de fumar? É fácil? Não é fácil. Podemos parar de beber? É fácil? Não é fácil. Mas tudo bom senso. Agora, o retorno à parte espiritual pelo uso das drogas, pelo uso do cigarro, pelo uso inadequado das bebidas em excesso, é suicídio. Assim como alguém que anda em alta velocidade é suicídio. Né? São vários fatores que caracterizam o suicídio involuntário, mas que não deixa de ser suicídio. A comida, né? Comida em excesso, o tipo de comida também é suicídio. Nós retornaremos à parte espiritual, não tenhamos dúvida, porque ela vai sugando, né, o fluido vital que nos dá, e essa vitalidade vem desse fluido que nós podemos, pela oração, pelo bem fazer, pela vontade de amar, pelas conquistas espirituais, ser aos pouquinhos até aumentada às vezes, né? Temos aí muitas informações, tipo Divaldo Franco, que ganhou mais alguns anos também, né? Mas tantos outros nossos irmãos de caminhada que, pelo planejamento reencarnatório, colocaram em ação a sua possibilidade redentora, ou seja, fazer o bem. E seria tão simples, né? Nós não fazermos aos outros o que não queremos para nós. Só isso. A começar pelo pensamento. O pensamento é a força mais poderosa do universo. Vamos parar, então, de julgar, né? Vamos olhar para as pessoas com mais amor, com mais carinho, e que essa luz possa enaltecer a nossa estadia aqui no planeta Terra. Vamos à música, então. Música Ama, Moacir Camargo, nossa querida Leonora Engel, Brás Tamanini, obrigado por estar conosco. Muito bom dia para todos vocês. Amar é leve, é o que diz a música. Fazer o bem, né? Essa solicitude que o Pai nos faz é o resultado da nossa vontade. E o amor eleva, viverás na terra, sem tocar o chão. Vocês estão vindo bem, né, no Facebook, mas a música é muito linda. E toda a beleza é fruto do amor. Que o amor perdoa e o perdão te dá muito mais amor. Ama, pois a lei divina que o Mestre ensina é a lei do amor.
amor é leve. Embora trilhemos caminhos às vezes complicados, problemáticos na nossa percepção, devemos sinalizar a nossa possibilidade como criaturas divinas através do agradecimento, a resignação para aquilo que não podemos mudar, né? É um atestado de sabedoria quando nós aceitamos, quando nós não nos revoltamos contra algumas situações da vida ou da existência que escolhemos. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos já. Aldeia Felicidade. Paz e luz no seu lar. Você lembra dessa voz? Bom dia, baixinhos e baixinhas. Tem coisas da infância que não dá pra esquecer. São 4, 5 minutos, nós vamos, enquanto isso, conversando um pouquinho, porque a misericórdia de Deus nos dá a oportunidade a cada dia de trilharmos um novo caminho. Nós não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, mas podemos começar agora a trilhar um caminho diferente. Já nos dizia o Espírito Hamed, pela psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto. Então nós podemos começar de agora. O que aconteceu ontem não podemos mais mudar, né? Então vamos a partir de agora procurar semear. Nós colheremos o que semeamos, não tenhamos dúvida. A colheita é intransferível, né? E obrigatória. Mas podemos pensar daqui 1 ano, 2 anos, daqui a 20 anos, podemos pensar na nossa próxima encarnação. E todos nós reencarnaremos. Quer você acredite ou não, quer aceite ou não, a reencarnação é lei de Deus, é lei divina. E sem a reencarnação não tem nem por que Deus existir, né? Veja as anomalias que acontecem no planeta Terra. Já pensou um jovem que é criado no meio, né, no meio um pouco mais explosivo, né, que não tem a chance de se retemperar emocionalmente, espiritualmente, que já aos 11, 12 anos acaba se viciando, aos 15 começa a traficar, aos 18 já é assassino, aos 21 está aí sendo baleado pela polícia e sendo assassinado também, né? Que Deus é esse que não dá oportunidade para que um espírito, um filho seu, né, possa se recompor lá na frente? E que Deus é esse que vê a mãe às vezes trilhando o caminho do bem, chegando ao céu e vendo o filho no inferno? Isso não tem sentido. Basta começarmos a se conectar com Deus e sentir que essa possibilidade de nos redescobrirmos como criaturas divinas se dá ao longo do tempo. Alguns mais cedo, alguns mais tarde, ou eu acredito que sempre numa determinada idade, porque todos somos criados simples e ignorantes. Porque alguns já como Chico Xavier, Madre Teresa, Irmã Dulce, Gandhi, Buda, já estão lá na frente. Eles têm mais idade do que nós. Se nós hoje temos em torno de 1,5 bilhão, 2 bilhões de anos, Jesus já tem 20 bilhões. Falei antes que o planeta que ele viveu, como nós vivemos hoje, já nem existe mais, virou poeira estelar. Assim como o nosso daqui a 8, 9, 10 bilhões de anos não existirá mais. Mas nós somos criaturas imortais. Nossa querida Franci Brandes, obrigado por estar conosco, beijo grande no coração. Todos os domingos juntinhos. Nossa querida Maria Genoveva Lemos, nossa Genô, muita luz para toda a família Lemos, né? Grandes amigos e de muito tempo, um beijo grande no coração. É essa sintonia, essa alegria, né, que dá a sustentação necessária para que essa mensagem de luz toque os corações. As palavras, os nossos pensamentos são forças poderosas que não param aqui no estúdio, não param no seu coração. Vocês estão ouvindo algumas palavras, está vendo, né, está sentindo, está formulando pensamentos, né? Formulando pensamentos, eles começam a tomar forma. Por isso que a Neivane falou antes, né, deixarmos de assistir esses programas televisivos que trazem o crime para dentro da nossa casa. Isso não é bom. Nós criamos formas, pensamentos do nosso lado. Isso é muito ruim. Nós estamos convivendo com aquela realidade negativa. Então, todos nós temos a possibilidade de mudarmos isso. Veja, tem um programa de bom que vai colocar alguma coisa de bom no nosso coração. Vamos assistir uma leitura edificante, um livro bom. Isso, nós começamos a formar esses pensamentos aqui dentro de nós. Nós já estamos retornando.
Nós voltamos para o segundo bloco do programa Aldeia Felicidade e conversávamos com os nossos amigos facebookianos nesse intervalo, falando dessa necessidade que nós temos de realçar as belezas de Deus. Porque nós já estamos aqui há muito tempo, né? Estamos aí, nós provavelmente berramos também Barrabás há 2000 anos, né? E hoje temos a oportunidade de realçar as belezas de Deus através da nossa vontade, semeando amor, semeando luz. São pequenas palavras, às vezes, com alguém que esteja numa situação mais delicada. Um sorriso, que às vezes altera toda a situação de alguém que esteja pensando até em suicídio. Então nós somos responsáveis por muitas coisas, porque os amigos espirituais nos dizem que não basta não fazer o mal. Nós temos que fazer o bem, e todo o mal que for original do bem que nós não fizermos, serão computados para nós. Veja a nossa responsabilidade. E eu vou repetir o que os espíritos amigos nos dizem. Para que pudéssemos nos livrar de muitas situações delicadas, o que nos falta é vontade. Mas não é muita vontade. Porque eles dizem assim, expressão que eles usam, quão poucos entre vós fazem esforços, e pequenos esforços. Porque Allan Kardec perguntou aos amigos espirituais, como fazer para mudar a nossa vida, para nos melhorarmos? E eles dizem, um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. E Allan Kardec questiona mais uma vez, mas como nos conhecermos? Aí quem dá a resposta é Santo Agostinho. É uma página e meia, né, mas de uma sabedoria singular, que ele diz assim, quando eu estava entre vocês, veja bem, quando eu estava entre vocês, ao deitar minha cabeça no travesseiro, eu começava a repensar o que eu fiz naquele dia, lembrar do que eu fiz, se tinha alguma coisa da qual eu teria que me envergonhar, que se alguém me fizesse eu não gostaria, alguma coisa da qual eu teria que pedir perdão. E aí eu fui me conhecendo. E me conhecendo, eu começo a domar também os meus pensamentos. E domando os meus pensamentos, eu começo a ser influenciado por quem eu quero, que são os amigos espirituais, já com uma certa envergadura moral, né? Às vezes espíritos simpatizantes, espíritos amigos, mas que os que não nos querem mal, sequer conseguem se aproximar. Isso vai depender de cada um de nós. Paulo de Tarso, repito sempre aqui no programa, o São Paulo, na Igreja Católica, dizia que nós somos vigiados por uma nuvem de testemunhas. E o Consolador prometido por Jesus, que ele decidiu chamar de Espiritismo, porque é a doutrina dos Espíritos e não dos Espíritas, nos diz que essas testemunhas somos nós mesmos, sem o corpo físico, alguns já no caminho do bem, alguns que ainda precisam trilhar um caminho que às vezes será tortuoso porque ainda se comprazem no mal. Mas eu sintonizo com quem eu quero, a matriz está dentro de mim, é o meu coração que fala mais alto. Nosso querido Leandro Fronza, obrigado por estar conosco. Então assim somos nós, através dos nossos pensamentos. E o pensamento, né, começa com uma prece. E esse texto fala muito bem sobre isso. Gostaria que vocês prestassem bastante atenção. A finalidade da prece é levar nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas não deve estabelecer nenhuma diferença entre os que nele creem, porque Deus aceita todas quando, veja bem, quando sinceros. A forma não é nada, o pensamento é tudo. Faça cada qual a sua prece de acordo com as suas convicções, de maneira que mais lhe agrade, pois um bom pensamento vale mais do que numerosas palavras que não tocam o coração. Os irmãos do astral superior não prescrevem nenhuma fórmula absoluta de preces, e quando nos dão alguma, é para orientar a nossa ideia, e, sobretudo, para chamar a nossa atenção sobre certos princípios da oração. Ou ainda, com o fim de ajudar as pessoas que sentem dificuldade em exprimir suas ideias, pois estas não consideram haver realmente orado se não formularam bem os seus pensamentos. A finalidade da prece é levar nossa alma a Deus. É uma forma de aplicação dos princípios da moral evangélica desenvolvida. Um complemento dos seus ditados sobre os nossos deveres para com Deus e o próximo. Reconhece-se como boas as preces de todos os cultos, desde que sejam ditas de coração, e não apenas com os lábios. Deus não impõe nem condena nenhuma. Deus não é sumamente grande para repelir a voz que implora ou que canta louvores, somente por não o fazer desta ou daquela maneira. Quem quer, condene
que condene as preces que não constem do seu formulário demonstra desconhecer a grandeza de Deus. Acreditar que Deus se apegue a determinadas fórmulas é atribuir-lhe pequenez e as paixões humanas. Uma das condições essenciais da prece, segundo São Paulo, é a de ser inteligível para que possa tocar o nosso espírito. Para isso, entretanto, não basta que ela seja proferida na língua habitual, pois há preces que, embora em termos populares, não dizem mais a nossa inteligência do que uma língua estranha e, por isso mesmo, não tocam os nossos corações. As poucas ideias que encerram são, em geral, sufocadas pela superabundância das palavras e o misticismo da linguagem. A principal qualidade da prece é a clareza. Ela deve ser simples e concisa, sem fraseologia inútil ou excesso de adjetivação, que não passam de meros ouropés. Cada palavra deve ter o seu valor, exprimir uma ideia, tocar uma fibra da alma. Enfim, deve levar à reflexão. E somente assim pode atingir o seu objetivo, pois de outro modo não passa de palavrório. Veja-se, entretanto, com que distração e volubilidade elas são proferidas na maioria das vezes. Percebemos que os lábios se agitam, mas pela expressão fisionômica e pela própria voz, percebe-se que é um ato maquinal, puramente exterior, de que a alma não participa. Com o fim de chamar mais particularmente a atenção para o objetivo de cada prece e tornar mais compreensível seu sentido, elas são precedidas de uma instrução preliminar, espécie de exposição de motivos. No final do Evangelho segundo o Espiritismo, tem essas explicações da prece, tem algumas orações também que nós podemos fazer para facilitar esse nosso intercâmbio com os nossos mentores, com as pessoas que nós desejamos um contato, porque a oração vertical é aquela que toca os nossos corações. Nós sentimos ela se elevando porque os mentores, os trabalhadores do Cristo, absorvem e levam as pessoas que podem determinar se temos merecimento ou a possibilidade de receber aquele nosso pedido. Porque geralmente nós pedimos o que nós até precisamos às vezes, mas que não é necessário para a nossa evolução, para o burilamento do espírito. Deus nos dá na medida certa para o nosso engrandecimento espiritual. Muitas coisas que hoje pedimos, talvez daqui a 10 anos não pediríamos. E assim são os nossos dias a dias, né, que nos trazem as oportunidades de evolução. Então, mais vale um pensamento do coração, pedindo: Senhor, eu preciso de você nesse momento. Jesus, me abrace com força, eu estou com dificuldade. Eu sei que o Senhor sabe, mas eu, através do meu pedido, sei que demonstro a minha humildade, porque sem você eu não sou nada. E nesse momento, um jorro de luz toca os nossos corações. Os problemas, as dificuldades não desaparecerão de uma hora para outra, mas nós nos sentiremos vigorados, sublimados, às vezes entendendo a situação que nos colocou naquela problemática. Problemas, dificuldades, são oportunidades que temos para testificar a nossa possibilidade redentora, um aprendizado com aquilo. Aprender, se aperfeiçoar, é se redescobrir como criatura divina. E pela fé verdadeira, a fé racional que Allan Kardec preceitua, nos dar a sensibilidade necessária para, em contato com esses mentores e com a permissão de Deus, trilharmos esse caminho através da resignação. É o caminho, às vezes, na nossa visão, tortuoso, mas que possibilita um aprendizado muito grande. Nós ainda, nas nossas dificuldades, na nossa inocência, na nossa ingenuidade, optamos por trilhar alguns caminhos que vão gerar conflitos lá na frente. E nós achamos que essa dor poderia ser extirpada em determinado momento. Às vezes até pode, porque às vezes há de ter chegado o momento, dessa requalificação perante nosso Pai. Enquanto isso não acontecer, nós temos que ter a resignação. E a resignação vem através da oração, do aprendizado. Nós estamos desde o primeiro programa Aldeia Felicidade, há 8 anos e pouco, trilhando esse caminho do amor e convidando para nos instruirmos, nos entendermos como criaturas divinas. Porque a partir desse momento, aí sim, nós conseguiremos absorver essas dificuldades com mais tranquilidade. Eu gostaria de passar para vocês uma mensagem muito linda com Divaldo Pereira Franco. Quase que todos os domingos nós colocamos um trechinho,
Bom é ouvir as suas palavras, milhares delas. Esse senhor com 91 anos, esse é um completista. Ganhou mais alguns anos, né, e contou sua história dessa transferência para o mundo espiritual. A sua mãe foi visitá-lo, né, ele recebeu mais os fluidos vitais para ficar mais um pouquinho junto da gente. Porque é um cidadão do mundo, é um cidadão do amor, é uma estrela, né, como diz a nossa querida Ivone do Amaral, né, e realçando as belezas do Cristo em nosso coração. Vamos ouvir a mensagem dele, então? Deus sempre. Ave Maura, Por mais beijo grande no coração, obrigado por estar conosco. que a situação segue adiante, sem desfalecimento. O desânimo é inimigo sutil, que inutiliza os mais belos empreendimentos da vida. Se os amigos te abandonaram ante os insucessos econômicos ou afetivos que te chegaram, se os parentes e afetos resolveram afastar-se... Suri por Calda motivos Schubert que nos trouxe a desconheces, mensagem. Divaldo como semeador de se tudo te estrelas. empurra ao limite estreito da solidão, recompõe-te intimamente e espera. É provável que te sintas a sós e que aparentemente estejas sem companhia. Isto, porém, não é uma realidade espiritual, mas o reflexo do momentâneo estado de alma que te assalta. Nunca estás sozinho. Fazendo parte integrante da criação, ela está em ti, quanto nela te encontras. No lugar onde estejas, Deus está contigo. No lar, no trabalho, no espairecimento, no repouso, na doença, na saúde, nele aulindo consolo e forças para prosseguires nos mistérios a que te vinculas. Somente te sentirás a sós, se deixares de preservar o vínculo consciente com seu amor. Mesmo assim, ele permanecerá contigo. Estás unido a toda a humanidade. Vão-se umas pessoas. Daqui a pouquinho, na Casa Espírita Horizonte de Luz, a exposição do Evangelho. Hoje, o nosso querido Sidney Filagrana é o coordenador desse trabalho. São 45 minutos de muita informação. Como veículos vivos, têm um destino e não as podes deter. Compreendendo esse positivo, faze-te o amigo e irmão de quem encontras no caminho, não retendo a teu lado, nem te fixando no dele. Ajuda-o e segue. Só Deus, porém, é sempre o constante companheiro. Por isso, nunca te permitas sentir solidão. Nunca te permitas sentir solidão, diz o nosso querido Divaldo, né? E é isso mesmo, porque cada vez que nós nos conectamos com o mais alto, através dos bons pensamentos, nós já recebemos um abraço forte do nosso mentor, do nosso guia espiritual. Deus, junto com a alegria da vida, nos deu também esse amparo, essa luz. Todos nós temos um anjo guardião. Isso não é história para criancinha. Nós estamos com eles nessa existência, às vezes por muitas outras, sempre nos acompanhando. E nós, quiçá, um dia também seremos os mentores de alguns nossos irmãos que, por enquanto, talvez estejam na retaguarda. Tem muita gente à nossa frente trabalhando por nós. Por isso, a necessidade de também trilharmos esse caminho do amor, fazendo pelos que estão na nossa retaguarda alguma coisa de bom. Então, vamos nos preparar, vamos nos instruirmos para que possamos ser pequenas luzes na vida dessas pessoas. A nossa vida está sendo interpretada de uma forma totalmente abstrata, totalmente diferente do que Deus quer para cada um de nós. Temos que ser úteis na seara divina, na seara do amor, da construção de um planeta melhor. E não é só fazendo o que nós fazemos no dia a dia que isso vai acontecer. Nós temos que aprender, nós temos que mudar os nossos pensamentos,
mudando os nossos pensamentos e unindo esses pensamentos, nós mudamos a psicosfera. Eu lembro de um livro de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, da sua primeira visita ao planeta Terra, que diz que nós estamos mergulhados numa massa cinzenta, que é o reflexo dos nossos pensamentos. Então, veja bem, a nossa responsabilidade. E o Simão Pedro nos diz que um ato de amor cobre uma multidão de pecados. Veja que nós podemos, através da boa vontade, ou pouca vontade às vezes, aprendermos alguma coisa diferente e trilharmos um caminho de paz e de luz daqui para frente. Não podemos voltar atrás, como diz o Espírito Hamed, mas podemos começar agora e fazer um novo fim. Trilhar um caminho diferente, porque Chico Xavier repetia de vez em quando que o maior arrependimento de um espírito ao retornar à pátria verdadeira é a consciência do tempo perdido. O que estamos fazendo com o nosso tempo? Veja bem, e Emmanuel e os amigos espirituais nos dizem, ou melhor, no Livro dos Espíritos, os amigos espirituais nos dizem que o trabalho até a exaustão das nossas forças. E o trabalho não só como nós entendemos no nosso dia a dia, esse que nos dá o sustento financeiro, que sustenta as nossas famílias, mas diz que trabalho é toda ocupação útil. Estamos trabalhando agora? Eu, você que está me vendo, você que está me ouvindo? Estamos, porque é uma ocupação útil. Podemos fazer alguma coisa? Podemos alegrar quem está ao nosso lado, podemos levar a mensagem de luz que caracteriza o homem de bem. O homem de bem é esse que aceita os desígnios divinos, né? Mas que também procura mudar aquilo que não é bom e que ele tem condições de mudar. Acomodação é diferente de resignação. Resignação nos dá a possibilidade de compreendermos alguns desígnios divinos através das leis de Deus que são imutáveis como nós. Quer dizer, todos nós sabemos que o corpo físico fenecerá de uma hora para outra, talvez com mais tempo, talvez por um acidente, talvez com 90 anos, com 100 anos, com 110, mas que ele, se tem uma certeza que nós temos, é que o corpo físico tem que ser usado para o nosso burilamento e não termos o que nos arrepender quando adentrarmos o mundo espiritual. Nós achamos que a morte é só para os outros e nós vemos a todos os momentos, nossos familiares, nossos amigos, da nossa comunidade, espíritos, né, se libertando do corpo físico através do fenômeno da morte do corpo, pelo esgotamento dos órgãos, retornando à pátria verdadeira. Pode ser um de nós? Pode ser hoje? Pode ser. Nós não sabemos, né? Então, quando formos chamados, que possamos ter em nosso coração, não arrependimento, mas a satisfação do dever cumprido, mesmo que limitadamente. Todos somos limitados. Temos as nossas limitações, os nossos níveis intelectuais, que às vezes não ajudam muito, mas todos podemos, pela boa vontade, fazermos algo a mais. É pelo nosso irmãozinho animal na estrada, é pelas nossas irmãs aves, é controlando a velocidade da moto, do carro, para que ninguém seja atropelado, para que nossos irmãos não sejam atropelados, para que não tenhamos esse pesar na nossa consciência. Ah, aqueles 2 cãezinhos foram atropelados e morreram. Mas eu estava na minha velocidade normal, certinha, não consegui evitar. Vai fazer alguma coisa? Não, não terá esse peso. Agora, se eu estava em alta velocidade e eles morreram porque eu não tive condições de segurar o meu carro, a minha moto, pelo excesso de velocidade, esse peso será computado para mim. Isso é egoísmo, assim como é egoísmo o uso das drogas, o uso do excesso de bebida, o uso do cigarro, o uso do excesso de comida. Tudo isso é egoísmo, porque ele nos distanciará dos que nós amamos pela nossa antecipação de retorno à parte espiritual, o suicídio involuntário. Isso é egoísmo e isso nós podemos combater. Com essa mensagem e com a música que vamos ouvir agora, nós encerramos o programa Aldeia Felicidade desta manhã. Você que esteve conosco, que está conosco, é o nosso agradecimento do fundo do coração. Daqui a pouquinho vocês ficam com o Rádio Itália, o melhor programa italiano do Brasil. Nosso Tony Tyson, o Felício Moser, hoje o Vini nas picapes, né? E até meio-dia. E ao meio-dia eu volto com o programa Buenas, tio, o Gauchão da Trentina FM. Para vocês, um beijo grande, muita paz, muita luz. E daqui a pouquinho, às 9h30, temos mais uma manhã de ensinamentos e de luz na Casa Espírita A Caminho da Luz aqui do Rodeio. Beijo grande e até ao meio-dia.
Essa música foi feita por amigos, para o nosso querido Sidney Carvalho. Tinha um programa Chama Crística na Rádio Boa Nova de São Paulo. Eu via todos os sábados às 18 horas, um programa sensacional. Um grande trabalhador na seara do Cristo, né, um apaixonado pela doutrina espírita, mas também por todas as demais religiões, porque ele foi um dos protagonistas de um encontro que acontece todo mês em São Paulo. Eles reúnem mais de 30 religiões e cada um dos seus representantes tem lá 15, 20, meia hora para falar uma vez por mês. É um programa, né, de luz que também sempre tocou os nossos corações. E o nosso querido Sidney retornou à Pátria Verdadeira em agosto, se eu não me engano, de 2015. Cheio de alegria. Daí que eu nevando todos os domingos também no programa Buenas, falamos de vez em quando, cheio de alegria, que é o que ele falava. E ele era cheio de alegria. Ele é cheio de alegria, né? Ouvindo. Fala, Zecão. Como é que estamos? Firme e forte? Valeu, Na paz? Tá bom, graças a Deus. Estamos encerrando aqui, ó. Só pode pegar a avenida. Bom dia para vocês, um beijo grande e até domingo que vem.